Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, tá curtindo os vidinhos de biologia que eu tô fazendo aqui? Espero que sim. Se tiver, comenta aí embaixo, fala para mim o que você gostaria de ver nesse canal, tá? E não se esqueça, então, de se inscrever aí nos nossas redes sociais, né? No meu Instagram, Erika Porto Biologia, no TikTok, que eu não consigo aprender a mexer, mas também, e se inscreva aqui no YouTube, também é de graça, né? Então, vamos lá. Além disso, então, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que o pessoal costuma ter dificuldade, e não é tão difícil assim. Outros acham que é muito fácil, acham até que não cai na prova, fica se preocupando mais com outros assuntos de genética, mas esse cai e eu posso provar. Era uma questão tranquila do Enem, que se acertasse ali, ó, pontinho tranquilo, né? Então vamos lá então entender um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel e então, com isso, resolverem um exercício do Enem para a gente conseguir ser feliz aí no final do ano, certo? Garantir, então, a sua vaga, né? A sua tão sonhada vaga. Primeira coisa que você precisa entender é a questão do cruzamento, né? Que pode ter aqui, normalmente, a gente tem um cruzamento que vai cair para o Mendel, vai ser esses cruzamentos aqui, quando você tem dois heterozigotos, tá? Então, você tem que um azão e um azinho cruzando aqui com outro azão e azinho. A proporção fenotípica vai ser sempre o quê? 3 dominantes para um recessivo, tá? Desses dominantes, nós teremos aqui um dominante homozigoto, tá? Azão, azão. 2 dominantes heterozigoto, ou seja, azão, azinho, e um recessivo, azinho, azinho, tá? Então, a proporção fenotípica aqui é de 3 para 1, ou se você estiver considerando os alelos, vai ser o quê? De 1 para 2 para 1. Agora, a genotípica, né, aqui, vai ser esse esquema aqui, tá? Que é o quê? Eu vou ver o genótipo, tá vendo? Então, esse 2, 1 para 2 para 1 aqui, vai ser o meu, os tipos de alelos que eu tenho em cada um. Então, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos, tá? Então, heterozigotos. E eu tenho aqui um homozigoto recessivo. Então, 1 para 2 para 1. Você tem que ver qual é a proporção que o exercício está pedindo para você. Se é fenotípica, ou seja, aquela que você está vendo, ou se é genotípica, né? Que é o que você está analisando nos genes, tá bom? Se você não sabe o que é genotipo, fenotípico, essas coisas, não está conseguindo entender DNA, manda no comentário aí. Ô, professora, faz uma aulinha aí bem basicona de significados aí, eu preciso, estou perdida, tá? O que acontece aqui? Para você descobrir essas coisas, você pode fazer o quadro de Punnett, tá? O quadro de Punnett, você vai fazer o quê? Você vai colocar os genes maternos ou paternos, tá? Em uma grade. Então, basicamente, né, fazendo aqui bonitinho, como se fosse fazendo caderno, seria assim, ó, tá? Um quadrinho mesmo. Aí você, por exemplo, ali, ó, você tem os gametas femininos, você tem azinho, azinho. E os gametas masculinos, peraí que o feminino é para baixo, né? Feminino, masculino. O masculino ali, no caso, é azão, azinho, né? Então, como que você vai fazer? Você vai descobrir quais são os gametas possíveis. Então, você vai dividir. Esse primeiro você vai colocar aqui, esse outro você vai colocar aqui. Esse você vai colocar aqui e esse daqui você vai colocar aqui. Então, perceba o seguinte, nas primeiras linhas aqui, eu coloco quais? Eu coloco os meus possíveis gametas, tá? Os possíveis genes que estão nos gametas. Por que é gameta? Porque você junta lá o gameta feminino com o gameta masculino para formar um zigoto que vai ser o novo ser. Quais são os possíveis seres que vai ter aqui? Então, eu posso ter, ó, o que eu vou fazer? Vou mandar esse azão para cá e vou mandar esse azinho para cá. Então, vai ficar azão, azinho. Aqui é a mesma coisa. Vou mandar esse azão para cá e vou mandar esse azinho para cá. Azão, azinho. Agora, aqui embaixo, ó, vou mandar esse azinho para cá e esse azinho para cá. Azinho, azinho. E esse daqui, mesma coisa. Fala para mim aí, qual que vai ser? Pensou já? Qual que vai ser minha proporção genotípica? Vai ser o quê? Vai ser 2 azão, azinho para 2 azinho, azinho. E qual vai ser a minha fenotípica? Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser 2 azão, azinho e 2 azinho, azinho. Por quê?
Porque aqui nesse caso eu tenho 2 recessivo aqui, tá? Então não é a mesma coisa do caso anterior, mas o que eu queria que você aprendesse o quadro de Punnett aqui, beleza? Ao saber disso, entenda, né? Então que a primeira lei de Mendel, ela fala o seguinte, que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, ó, eu não fiz lá, ó, azão, azinho e azinho, azinho. O que eu fiz? Esse cara foi para cá e esse cara foi para cá. Esse cara foi para cá e esse cara foi para cá. Então, ó, caracteres que um par de fatores se separam na formação dos gametas. Então, isso daqui é um gameta, isso aqui é um gameta, isso é um gameta e isso é um gameta, tá? Então, ó, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta. Então, esse veio para um gameta, esse veio para um, esse veio para um, esse veio para um. Nesse caso aqui era o gameta do pai, nesse caso aqui era o gameta da mãe, materno, tá? E aí, portanto, puro, beleza? Que pode acontecer, né? O que você precisa saber quando faz lá a questão da probabilidade? Esse trem que pega, né? O pessoal confunde, que eles não sabem se é para multiplicar ou se é para fazer divisão, tá? Multiplicar ou fazer soma. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, você precisa saber que a probabilidade é um evento de ocorrer azão e um número de eventos de ocorrer em S. Então, por exemplo, eu tenho essa quantidade aqui, tá? Sendo S, então o total. Então, assim, eu tenho a probabilidade de acontecer A em S, né? Por exemplo, eu tenho cara e coroa. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa, certo? Então, eu tenho um número de um evento em 2 possíveis. Se fosse um dado de 6 faces, eu tenho 6 faces e apenas um resultado, um sexto, tá? Então, aqui no caso de P, seria 50%. Beleza? Então, ó, e aqui eu tenho, então, a regra do E. A regra do E é que eu faço, no caso aqui, eu multiplico. Como assim, professora? Multiplico. É multiplico. Multiplico. Por quê? Para você lembrar que quando o cara falar, quando você tem. Quando vai ser o ratinho de pelagem preta e macho. Aí você vai fazer o quê? A proporção dele de pelagem preta e a quantidade de macho, que normalmente é 50%, né? Porque é fêmea ou macho, biologicamente falando, multiplica e aí você tem esse resultado. Tá? Por exemplo, eu quero um dado, o dado 1 com 6 e o dado 2 com 6. Então, é 6 e 6. Então, o que vai acontecer? Um resultado 6 e um 6. Qual que é a proporção de aparecer isso? Qual a probabilidade? 1,36 avos. Beleza? Quando é soma, então, o que eu vou fazer? Quando é soma, eu vou fazer, quando eu falo do ou, tá? Então, o que vai acontecer? Pode cair cara ou pode cair coroa, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Nossa, professora, que macetinho feio, né? Mas é o que eu tenho para você hoje, tá? Para você lembrar. Então, ó, o que vai acontecer? Probabilidade de cair cara ou cair coroa. Então, vai ser meio mais meio, que dá igual a 1. Pode ser menino ou pode ser menina, tá? Que eles podem colocar isso aí para você. Aí você tem que colocar lá, tá bom? Então, fazendo isso na proporção de Mendel, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, aqui as probabilidades, ó. Por exemplo, aqui, eu tenho errão, errinho com errão, errinho. 2 heterozigotos se cruzando. Eu tenho meia chance aqui do errão e meia chance do errão, né? E meia chance. Então, meio vezes meio, 1/4. Perceba que todos dá 1/4 de chance. Aí você tem que ver. É fenotípico. Eu quero pelagem escura. Então, são os homozigotos e os heterozigotos. Então, vai dar o quê? 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 3/4 de chance de nascer com pelagem escura, certo? Então, mais ou menos nessa ideia. E antes de falar do teste de retrocruzamento, a minha pergunta é: você já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, dá um joinha, tá curtindo? Tá curtindo, né? A Pro tá aqui, ó, a tia tá ajudando você aí no rolê e você não vai dar um joinha, mano?
Não vai curtir o bagulho? Curte aí, ajuda aí, né? Eu preciso, ó, não é brincadeira. O que eu preciso é que você curte, que você compartilhe e que você passe nessa prova. Então, vamos voltar aqui, ó. O que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter, então, aqui o cruzamento teste. O cruzamento teste, só para você ter uma noçãozinha, basicamente, ele vai... por exemplo, eu não sei quem é esse cara aqui. Eu quero saber. Ele normalmente é o quê? Como você não sabe? Professor, como você sabe? É amarela, né? A amarela, ela pode ser tanto Vzão, Vzão, ou ela pode ser Vzão, Vzinho. Por quê? Porque o heterozigoto, ele também dá a característica do dominante, do Vzão, Vzão aqui. Então, na hora que eu pego uma ervilha aqui, eu não sei qual que ela é. Então, o que eu faço? Para eu descobrir o que ela é, eu cruzo com uma homozigota recessiva. Porque a homozigota recessiva, ela só pode ser Vzinho, Vzinho. Isso é o meu teste, o cruzamento teste e o meu reto cruzamento, tá? Então, o que eu faço? Eu faço o meu cruzamento teste. No meu cruzamento teste, então, né, o tipo de cruzamento que vai ser realizado para determinar esse genótipo do indivíduo, eu cruzo ele com um recessivo. Então, eu vou ter aqui os amarelos aqui, certo? Então, eu vou ter certeza que esse amarelo, ou ele vai ser Vzão, Vzão, ou ele vai ser Vzinho, Vzinho, certo? Então, se ele for, por exemplo, aqui no caso, ó, se ele for Vzinho, Vzão, Vzinho, for heterozigoto, perceba que aqui, ó, vai dar metade recessivo. Agora, se ele for Vzão, vai dar 100% dominante. Então, eu consigo saber dessa forma, tá? Então, eu consigo saber se ele for homozigoto dominante, vai dar tudo heterozigoto, vai dar tudo amarelo. Se ele for heterozigoto, vai dar meio a meio. Beleza? Então, você precisava saber dessas coisinhas para conseguir fazer o quê? Para conseguir fazer essa questão do Enem que caiu aqui em 2021. Caiu o Unesp também, caiu o FUVEST também, o Unicamp cai direto. Ó, essa aqui, ele não te dá números para você saber das coisas. Você precisa interpretar e saber o que é a primeira lei de Mendel. Ó, a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada ao gene do cromossomo 10. Então, tá falando que ela é hereditária. Beleza. Aí tá falando o seguinte, ó, os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença. Então, se os pais não sabem que são portadores da doença, quando eu falo que é portador dos genes, significa, ó, quando é portador, significa que não tem a doença desenvolvida, tá? Ele não tem a doença desenvolvida, mas ele é portador do gene, ele carrega esse gene. Então, o que acontece? É a mesma coisa daqui, ó. Peraí, ó, quer ver? Aqui, o que aconteceu? O Vzão aqui, ele é portador do Vzinho. Ele tá manifestando cor verde aqui? Não. Mas os filhos dele podem manifestar. Entendeu? E aí, nesse caso, o que aconteceu? Os pacientes, né, os pais, a mãe e o pai não sabem que são portadores. Não, né? Não, podem não saber que são portadores. Quando ambos os progenitores são portadores, ou seja, quando ele é Vzão, Vzinho e a mãe também é Vzão, Vzinho, existe uma chance em 4 de seu bebê possa nascer com essa doença. Ele está te dando, então ele está falando aqui, ó. Então aqui eu tenho 1/4 de chance desse bebê nascer o quê? Vzinho, Vzinho. Isso é característica de quê? Recessivo, dominante, codominante, poligênico, polialélico. Nossa, eu não sei o que é poligênico, polialélico. Não precisa saber. Ó, o que a gente viu aqui, ó. A gente não viu aqui que quando tem, ó, aqui, ó. Quando eu tenho cruzamento entre heterozigotos, é o quê? 1/3. Então, isso aqui é o quê? 1/4. Certo? 1/4 de chance. Toda vez que der 2 heterozigotos e dá 1/4 de chance, é recessivo. Tá? Então, aqui, nossa resposta vai ser qual? Letra A de amor, né? A de amor.
A de delícia. Mentira, seria D, se fosse delícia. Ih, rapaz. Mas, enfim, é isso que eu tenho para você hoje. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Dá um curtiu aí pra tia. E vamos que o show não pode parar.